Olá pessoal, então saindo um pouco do tema que nós vínhamos falando nas últimas semanas sobre neoplasia de estômago, neoplasia de cólon, hoje eu vou trazer um tema que é até muito mais para quem trabalha em serviços de urgência cirúrgica, até realmente quem trabalha com sala de emergência, é um tipo de conteúdo que pode acrescentar muita coisa. Para alunos da graduação também é um tema que pode auxiliar muito aí, principalmente durante o internato da cirurgia geral. Inicialmente nós vamos fazer uma breve pausa nesses temas da oncocirurgia digestiva e em breve, aí daqui mais ou menos umas 4 semanas, devo retomar também com esse tema, com adenocarcinoma de pâncreas. Então, eu resolvi trazer aqui o tema que é a isquemia mesentérica aguda. Então, trouxe aqui um artigo de 2022 do Journal of Emergency Surgery, tá? Uma revista muito boa. Então, o cirurgião geral que trabalha no serviço de urgência e emergência, aconselho muito sempre estar visitando esse site, tá? Tem muito artigo liberado ali de forma gratuita. Também tem aqui um artigo mais recente que eu vou passar por ele sobre isquemia mesentérica aguda, uma revisão sistemática, porém um artigo que não trouxe tanta informação pra gente. E aí, analisando ali, tentando buscar alguma outra referência para a gente trazer aqui para esse vídeo, encontrei esse de 2022, que mesmo sendo ali de 2022, tem muita coisa atual, não mudou muita coisa, então muito completo aqui essa revisão. E já deixando também para vocês que uma outra novidade, né, no canal, sempre vou deixar agora o link, né, como algumas pessoas estavam pedindo esses artigos, desses livros que nós utilizamos, que eu utilizo aqui nos vídeos. Na legenda aqui do vídeo vai ter ali o link do Drive, onde você vai poder baixar todos esses artigos. Tem 3 artigos e, se possível, vou deixar também um PDF resumindo ali o nosso vídeo do YouTube. Então, para quem quiser, pode acessar aí o link do Drive, que já vai estar tudo disponibilizado para vocês. Então, vamos lá começar o artigo. Então, traz ali algumas definições. Então, traz que a isquemia mesentérica aguda, ela pode ser oclusiva ou não oclusiva. Então, já traz, já separa para a gente aqui em grupos. As causas oclusivas, de longe, são as causas mais frequentes, são aquelas que a gente já sabe muito aí da graduação, mas é importante a gente revisar essa frequência aqui dessa patologia. Então, as causas embólicas correspondem por 50% do abdômen agudo isquêmico, né, da isquemia mesentérica aguda. As causas trombóticas correspondem ali de 15% a 25% e as causas de trombose venosa em torno de 5% a 15% dos casos, tá? Tem uma incidência geral de até 0,2%, porém tem uma taxa de mortalidade muito alta, atualmente em torno de 50%. As técnicas endovasculares, elas têm ganhado muito espaço para as causas oclusivas da artéria mesentérica superior, então a gente vai entrar nesse tema também. Traz aqui que esse consenso ele foi montado após uma discussão com especialistas na área e responderam ali várias perguntas durante o consenso. Então é um tipo de consenso que a gente já viu muito também, até aqui mesmo no canal já tem alguns que nós já vimos nesse formato aqui. Começando aqui então pela fisiopatologia e epidemiologia da doença. Então, como nós já falamos, metade dos casos das isquemias mesentéricas aguda, as causas serão a embolia da artéria mesentérica superior. Então, aqui já começa a traçar um perfil dos pacientes que nós vamos encontrar no nosso pronto-socorro, tá? São aqueles pacientes com fibrilação atrial, tem algum tipo de cardiopatia, então a gente vê também que o paciente pode ter alguma endocardite, então às vezes a gente esquece disso daqui. O paciente com endocardite, ele também tem uma chance de ter algum êmbolo séptico e ocasionar uma isquemia mesentérica aguda ou em outros leitos arteriais também, mas de longe aqui pra gente serão aqueles pacientes com fibrilação atrial que formam trombos ali naquele átrio, tende ali a sair pelo ventrículo esquerdo e se alojar em alguma dessas artérias mesentéricas. E particularmente vulnerável das artérias mesentéricas é a artéria mesentérica superior, devido ao seu calibre e também à sua emergência da aorta, né? Então, quando essa artéria ela sai da aorta, ela sai ali no ângulo de 30, 40 graus. Então, a gente consegue ver aqui algumas imagens do UpToDate mostrando aqui primeiro o calibre da artéria, né, da artéria mesentérica superior, e ela tem essa emergência ali quase que perpendicular à aorta. Então é muito mais fácil que um êmbolo ele se aloje aqui na artéria mesentérica superior do que, por exemplo, no tronco celíaco, que tem uma saída praticamente de 90 graus da artéria da aorta. Já a artéria mesentérica inferior
ela tem um calibre bem menor do que a mesentérica superior, só mostrar aqui numa imagem também. Então aqui toda uma dissecção da aorta, mesentérica superior e a mesentérica inferior. Então a gente observa ali que realmente tem um calibre muito maior, muito mais fácil que um êmbolo venha se alojar na artéria mesentérica superior. E já pegando aqui também essas imagens para explicar outras coisas, o consenso, né, coloca que na maioria das vezes esse êmbolo ele vai se alojar de 3 a 10 centímetros após a emergência da mesentérica superior, ou seja, ele vem parar ali depois de mais ou menos uns 3 a 10 centímetros. Isso, na maioria das vezes, consegue poupar vasos que vão para o colo, tá? Então, se o paciente tiver ali, o melhor prognóstico é quando quando aquele êmbolo tende a se alojar um pouco mais distal na mesentérica superior. Quanto mais proximal, pior ali, né? Então tende a ter uma área de isquemia bem maior e não poupa ali, principalmente a metade direita do colo. Então a maioria dos êmbolos tendem a se alojar até 10 centímetros distal da sua origem da aorta e preservar os primeiros ramos jejunais e algumas vezes até o colo. Então 20% das vezes os êmbolos também podem se alojar em outros leitos arteriais, então é importante a gente também dar uma olhada sempre ali no leito esplênico e nos rins. Já sobre a trombose arterial da mesentérica superior, a sua incidência ali é mais ou menos 25% dos casos das isquemias mesentéricas agudas e muitas das vezes são aqueles pacientes que já têm uma doença aterosclerótica pré-existente. Muitas das vezes não, né? O paciente ele já vai ter essa doença aterosclerótica. Então, são aqueles pacientes que vão ter uma história clássica de angina mesentérica crônica. Né? Então, aqueles pacientes que têm já placas de ateroma ali na emergência da mesentérica superior, já tem fluxo reduzido e quando esses pacientes eles se alimentam, quando eles necessitam daquele aumento de fluxo, devido ao estreitamento daquela artéria por placas de ateroma, aquele paciente tende a ter uma isquemia mais crítica, né? Então o paciente ele tem dor após se alimentar. Então é um paciente que tem dor pós-prandial, uma dor que pode durar ali de 1 hora até 2 horas. O paciente tem muita perda de peso e medo de se alimentar. Então o paciente acaba não se alimentando com medo ali daquela dor, emagrece bastante. Então são dois perfis de paciente aqui já que a gente vai encontrar, né? Aquele paciente cardiopata que tem a fibrilação atrial, muitas das vezes ele até pode estar tomando algum anticoagulante já, e o outro é aquele paciente arteriopata que tem placas de aterosclerose em vários leitos arteriais. Então é um paciente que pode também ter até uma claudicação de membros inferiores, ele pode ter outras manifestações daquela doença aterosclerótica, já pode ter tido algum infarto do miocárdio. Então sempre é muito importante a história quando nós estamos avaliando esses pacientes. A trombose, na maioria das vezes, vai acontecer ali na origem dos vasos mesentéricos, né? E muitas das vezes esses pacientes já vão ter algum tipo de circulação colateral. Aqui o UpToDate traz uma informação muito relevante para a gente, que esses pacientes eles terem sintomas significativos, eles precisam ter pelo menos 2 dos troncos arteriais já comprometidos, né? Então, tronco celíaco, mesentérico superior e mesentérico inferior, esses pacientes eles precisam ter ali já uma certa, eles já precisam ter acometimento de pelo menos 2 desses principais troncos arteriais para esses pacientes terem algum tipo de manifestação abdominal. Isso daí, quando o paciente tem essas oclusões, eles conseguem ali muitas das vezes desenvolver uma circulação colateral muito efetiva que consegue compensar quando você tem somente ali o acometimento de um desses troncos. Então o paciente precisa ter pelo menos 2 desses 3 troncos principais para ter já seus sintomas, os sintomas de angina mesentérica. Existem outras causas ali também para as tromboses da mesentérica superior, né? As vasculites, dissecção mesentérica, o aneurisma micótico, e existe aqui a gente já vai entrar num outro tipo de isquemia mesentérica aguda, que são as causas não oclusivas. Então é um tipo de causa que a gente muitas das vezes negligencia, a gente acaba não suspeitando, mas que tem uma incidência até bastante alta. Então as causas não oclusivas elas correspondem a 20% das causas de isquemia mesentérica aguda e são consequência de vasoconstrição do leito esplâncnico, né? Então, naquele paciente que está ali clinicamente muito grave, um paciente que tem alguma falência cardíaca, né? Que já tem um baixo débito cardíaco e também que está utilizando ali às vezes
drogas vasoativas em altas doses, né? Então, é um perfil de paciente, aquele paciente que está na UTI, clinicamente muito grave, utilizando noradrenalina, muitas vezes em dose muito alta. Esse paciente, ele vai ter uma vasoconstrição periférica, né? Então, isso a gente já sabe como um mecanismo compensatório. Faz vasoconstrição de membros inferiores, faz vasoconstrição mesentérica. Essa vasoconstrição se torna tão intensa que esse paciente acaba também evoluindo ali para necrose de alças intestinais. Então, isso daqui é um quadro que tem sua incidência, tá, de 20%. Há alguns anos atrás, algumas literaturas colocavam que essa daqui era a segunda causa mais frequente, porém a gente sabe que não é a segunda causa mais frequente. Hoje em dia está mais ou menos ali a terceira causa e incidência das causas de isquemia mesentérica aguda. Então, importante a gente saber que existe esse outro perfil de paciente. Já para os casos de trombose venosa mesentérica, são a minoria dos casos, acometendo em até 5 a 10% dos casos, geralmente são pacientes do sexo feminino, pacientes mais jovens. 36% das tromboses venosas vão acontecer sem uma causa evidente. Os pacientes, eles podem ter tido ali algum quadro de pancreatite aguda, né? Então a pancreatite aguda leva à trombose principalmente da veia esplênica, e a gente tem que lembrar que a veia esplênica ela recebe como sua tributária a veia mesentérica inferior, então o paciente pode ter algum tipo de congestão ali do colo esquerdo. Os pacientes com doença intestinal inflamatória também têm um risco de trombose venosa, pacientes pós-esplenectomia, pós-cirurgia bariátrica e também os pacientes com tendência à hipercoagulabilidade, principalmente aqueles pacientes que têm o fator 5 de Leiden, né? Uma das mutações que são bem frequentes ali, que podem levar a esse tipo de trombose. Outras trombofilias também, né? Os pacientes com malignidade, doenças hematológicas, pacientes que utilizam contraceptivos orais também têm um maior risco. E recentemente nós temos observado uma diminuição das causas embólicas arteriais, um aumento das causas trombóticas, né, em decorrência das placas de ateroma. E isso se deve muito devido aos anticoagulantes mais modernos, né? Então os pacientes utilizam, não tem tanto efeito colateral, consegue ali ficar muito tempo anticoagulado e não ter mais essas embolias arteriais. As causas não oclusivas parecem ter tido também um aumento nos últimos anos, e traz até um dado bem interessante, que o paciente acima de 75 anos ele tem mais chance de desenvolver um abdômen agudo isquêmico do que uma apendicite aguda, né? Então é importante a gente avaliar esses pacientes sempre com muita cautela. A síndrome compartimental é um risco, né? A síndrome compartimental abdominal é um risco após a reperfusão, então a gente vai falar um pouco sobre isso daqui. Muitas das vezes é interessante a gente deixar esses pacientes após a reperfusão em peritoneuostomia, né? Por 24 a 48 horas. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso e vamos entrar então especificamente no tema, falando aqui que aqueles pacientes que têm uma dor desproporcional ao exame físico, eles precisam ter ali como hipótese diagnóstica uma isquemia mesentérica aguda até se prove o contrário. Então isso daqui é uma coisa muito clássica, né? Então aquela dor desproporcional ao exame físico. Então é o paciente que chega com muita dor. Quando você faz a palpação, o paciente não tem peritonite, não tem muitos achados ao exame físico. Isso daqui é uma das chaves para a gente ter um diagnóstico precoce e ter ali um alto nível de suspeita para esses pacientes, tá bom? Porém, né, essa razão aqui, a razão para o paciente não ter nenhum achado ao exame físico, se deve ao fato de que quando esse paciente tem uma isquemia mesentérica, a primeira camada a sofrer é a camada mucosa. Depois, essa isquemia ela tende a progredir de dentro para fora, mucosa, submucosa, camada muscular, serosa, e aí sim, por fim, pode irritar ou não o peritônio, né? Então, esses pacientes, a um primeiro momento, eles vão ter realmente aquela dor visceral, uma dor muito mais difusa, sem conseguir localizar muito aquela dor. Depois, quando esse paciente ele já vem evoluindo para um quadro mais avançado de isquemia e de necrose, ou até mesmo de perfuração, aí sim esse paciente vai ter sintomas sinais de peritonite ao exame físico. Então, essa história ela é verdade, né? Então o paciente que tem uma dor desproporcional ao exame físico inicialmente é verdade, tá? Então 6 a 12 horas ali é muito relativo a esse tempo, mas a gente sabe que depois de certo tempo o paciente vai ter uma dor
proporcional sim ao exame físico. Então muitas das vezes isso é um erro a gente se basear somente nisso. Principalmente nos nossos serviços de pronto-socorro, que o paciente às vezes demora muito para chegar ali para a gente, o paciente pode já chegar com essa dor proporcional ao exame físico com sinais de peritonite. Então, muito importante a gente também ter isso daqui, saber ali, se possível, a gente tentar avaliar e saber o tempo quanto tempo aquele paciente já tem de dor para a gente sempre levar em consideração, né, esse achado ao exame físico. Então ele traz, né, que se o paciente demonstrar sinais de peritonite, muito provavelmente ele já tem uma isquemia irreversível. 95% dos pacientes vão se apresentar com dor abdominal e 1/3 dos pacientes vão ter essa tríade de dor abdominal, febre e sangue oculto nas fezes. Então o paciente muitas das vezes vai se apresentar com dor, náuseas e vômitos. Atualmente, essa clínica de dor desproporcional ao exame físico vem dando lugar para aquela outra clínica de uma dor crônica agudizada. Então, devido a essa diminuição da incidência das causas embólicas e o aumento das causas ateroscleróticas. Durante a pandemia do Covid-19, nós também tivemos muitos casos, né? Então, esse aqui é um artigo de 2022, ele traz que isso daqui, o Covid também foi incriminado como uma dessas causas trombóticas, e a angiotomografia é o grande exame aqui desse tema, né? Então, para isquemia mesentérica aguda, o grande exame vai ser a angiotomografia. Então, diferentes cenários clínicos aqui e diferentes fatores de riscos é o que configura ali os quadros de isquemia mesentérica aguda. Então, muito importante sempre a gente colher uma boa anamnese, que a gente vai conseguir saber mais ou menos ali qual que vai ser aquela causa, se é uma causa embólica, uma causa trombótica, uma causa não oclusiva, mostrando aqui, né? Então, os pacientes com as causas trombóticas têm toda essa história de angina mesentérica crônica. Os pacientes de causas não oclusivas são geralmente aqueles pacientes que já estão muito graves, né, com uma baixa performance cardíaca. A hemodiálise também é considerada um fator de risco para as causas não oclusivas e principalmente aquele paciente que já está em choque séptico e tem uma segunda piora. Então, particularmente importante nesses pacientes a gente pensar numa causa não oclusiva, principalmente se eles estiverem utilizando ali altas doses de droga vasoativa. O raio-x de abdômen não é recomendado, tem uma limitação muito grande, principalmente para a gente dar um diagnóstico mais precoce. O raio-x ele pode demonstrar realmente ali o pneumo peritônico, que já é uma fase muito avançada da doença, que é o que a gente não quer encontrar. Dados laboratoriais, já não tem nenhum exame que vai confirmar isso daqui para a gente, né? Trazer essa suspeita ou confirmar um quadro de isquemia mesentérica, mas nós sabemos que 90% dos pacientes vão ter um quadro de leucocitose e o segundo dado laboratorial é aquela acidose metabólica às custas, aquela acidose metabólica com lactato aumentado. Então, isso daqui já traz para a gente, acende para a gente um alerta muito grande, tá? Então, aquele paciente que tem dor abdominal com uma acidose metabólica com um lactato elevado, a gente precisa solicitar uma angiotomografia, né? Então, um paciente com esse quadro aqui, principalmente dor abdominal desproporcional ao exame físico, com acidose metabólica ou com lactato elevado, solicitar uma angiotomografia. A gente não pode perder tempo nesse cenário aqui. Tá? O lactato ele não consegue diferenciar um abdômen isquêmico que já tem uma lesão irreversível, né? Então a gente não consegue ter esse dado somente com o valor do lactato sérico. O dedímero também é aumentado, ele tem sido incriminado ali como um fator de risco independente, e a amilase sérica ela pode estar aumentada em até metade dos pacientes com abdômen agudo isquêmico, tá? Então, é muito importante aqui, essa amilase, ela pode estar ali levemente aumentada, né? Então, uma amilase ali de 300, 400, a gente tem que realmente ficar muito atento com esses valores. Quando a gente recebe ali uma amilase com valor de 1.000, 2.000, não preocupa tanto a gente. Muito provavelmente deve ser uma pancreatite. Já essa amilase tocada, a gente tem que ficar ali com muito mais receio do que aquela amilase muito elevada. Tá? Não confundir, para a gente não confundir um quadro de isquemia mesentérica aguda com um quadro de pancreatite, que eu já vi isso acontecer e realmente isso daqui é catastrófico. Você tratar ali uma isquemia mesentérica aguda como se fosse uma pancreatite, tá?
A angiotomografia ela precisa ser realizada sem atraso no paciente com isquemia mesentérica, então o atraso diagnóstico é um dos principais responsáveis pela alta mortalidade dessa patologia, né? Então a taxa de mortalidade ficando ali em torno de 30% a 70%. Então um atraso de até de 6 horas no diagnóstico de uma isquemia mesentérica pode dobrar a mortalidade desses pacientes. Então a cada 6 horas que a gente atrasa em dar o diagnóstico, a gente tem o dobro de mortalidade. A gente precisa sempre utilizar esse recurso que é a angiotomografia para a gente dar um diagnóstico o mais rápido possível. Achados na angiotomografia que podem traduzir ali uma isquemia irreversível seriam ali uma distensão das alças de Delgado com espessamento da parede e redução ou ausência do realce da parede visceral, pneumatose intestinal e aquele gás no sistema venoso portal, né? Então aquela aeroportia. A tomografia na sua fase pré-contraste a gente vai utilizar para ver se tem ou não tem alguma calcificação, nas fases arteriais venosas tentar encontrar esse trombo ou até mesmo outros órgãos que podem ter ali também sofrido ali com esses êmbolos ou com algum tipo de infarto. O contraste oral ele não é indicado, podendo ser até mesmo deletério. E aqui um ponto muito importante, que a angiotomografia na suspeita de abdômen agudo isquêmico mesentérico, ela precisa ser realizada mesmo na presença de uma lesão renal aguda. Até mesmo naqueles pacientes com uma insuficiência renal aguda, a gente precisa fazer a angiotomografia. Não adianta fazer uma tomografia sem contraste, a gente não vai conseguir dar um diagnóstico. Então, mesmo com esses pacientes com uma lesão renal aguda, as consequências de atrasar um diagnóstico, elas são muito piores para esse paciente do que a exposição ao contraste iodado, né? Então, traz até esse dado que de 28 pacientes com isquemia mesentérica, a angiotomografia conseguiu dar o diagnóstico em 27 desses pacientes, tendo aqui essa sensibilidade de 93% e especificidade de 100%. Os achados ali de pneumatose intestinal ainda permanecem um desafio, então tem muito estudo que mostra que a pneumatose pode ser até um achado benigno. A gente vai ter que sempre utilizar esse achado de pneumatose com o quadro clínico do paciente, tá? Então, se o paciente tem dor abdominal, acidose metabólica, com pneumatose, muito provavelmente deve ser uma isquemia mesentérica, tá? A pneumatose nada mais é do que gás na parede daquela alça. Existem pneumatoses idiopáticas, então não inclusive nós já tivemos alguns casos no IANSP, inclusive com pneumo peritônio, após a ruptura dessa pneumatose ali da alça de Delgado, tá? Isso não necessariamente fecha um diagnóstico de isquemia mesentérica, a gente também tem que correlacionar com os nossos dados clínicos. Aqui o UpToDate ele traz o que a gente precisa encontrar nas causas embólicas, né? Então a oclusão ali da artéria mesentérica com um trombo em formato oval. Já na trombose arterial a gente vai encontrar aquelas artérias bem calcificadas, né? Então a gente tem até algumas imagens que, então isso daqui é uma imagem no paciente que tem todo esse quadro, que a gente encontra toda aquela artéria mesentérica superior calcificada. Não restam muitas dúvidas que ocorreu ali alguma instabilidade daquela placa aterosclerótica e o paciente evoluiu com uma trombose arterial, tá? Aqui já é uma causa embólica, muitas das vezes o paciente não tem doença arterial, então só mostra aqui o trombo fechando a mesentérica superior, tá? E outros casos aqui, outras imagens aqui do UpToDate, algumas imagens aqui mostrando as alças de Delgado ali já com uma necrose irreversível, né? Então, quem é cirurgião já viu isso daqui, né? Então, muitas das vezes já demonstrando algumas alças em estado de necrose mesmo. Aqui a gente não tem muita dúvida que essas alças elas já não têm mais nenhuma viabilidade, tá? Então, muitas das vezes quando a gente tem, por exemplo, uma causa igual essa daqui, né, que a gente tem uma alça de Delgado que a gente suspeita da sua viabilidade, muito importante às vezes a gente deixar esses pacientes em peritoneostomia. São alguns pontos que a gente vai já trazer aqui no consenso. Na trombose venosa, a gente vai encontrar esse sinal do alvo na via mesentérica superior. Também a gente pode encontrar esse espessamento, pneumatose, esplenomegalia, ascite, e o gás no sistema venoso portal parece ser um dos sinais mais sugestivos realmente de infarto mesentérico, né, de uma causa de uma isquemia mais irreversível. O ultrassom Doppler pode ser utilizado sem grandes papéis, a angiorressonância também sem muitos papéis ali pra gente.
Das causas não oclusivas, então sempre suspeitar naquilo que eu já falei, no paciente que está clinicamente muito grave, utilizando droga vasoativa, e suspeitando ali sempre dessas causas não oclusivas naqueles pacientes que sobrevivem ali a uma reanimação cardiopulmonar, que desenvolve bacteremia e diarreia. A gente precisa suspeitar de um abdômen agudo isquêmico de uma causa não oclusiva, independente da dor abdominal. Os pacientes com dor abdominal que tem aquela evacuação sanguinolenta, também a gente precisa estar sempre levantando essa suspeita de uma causa não oclusiva, principalmente numa piora secundária do seu quadro, né? Que é aquilo que eu já mencionei também. Então, quando nós temos esse diagnóstico, nós vamos fazer uma ressuscitação com fluidos, uma ressuscitação volêmica, corrigir eletrólitos, passar ali uma sonda nasogástrica, são já atitudes que a gente já sempre coloca em prática. Monitorizar os níveis de lactato e iniciar antibiótico. Então, esses pacientes eles têm um alto risco de translocação bacteriana devido à quebra de barreira da sua mucosa. Então, sempre a gente inicia antibiótico para esses pacientes e levar o paciente para uma laparoscopia ou laparotomia quando aqueles pacientes têm sinais evidentes de peritonite. Tá? E o objetivo cirúrgico das intervenções nesse quadro de abdômen agudo isquêmico é restabelecer o fluxo sanguíneo, ressecar alças não viáveis e preservar as alças viáveis. Então a gente vai entrar agora nesse ponto cirúrgico. Então, durante a laparotomia, a gente vai fazer a ressecção das áreas francamente necróticas, tentar ali palpar a artéria mesentérica, se a gente encontra ou não algum pulso. Fala que é facilmente palpável, não é tão fácil a gente encontrar a emergência da artéria mesentérica superior. Tá? Ela ali abaixo já do processo uncinado, é até mais fácil a gente encontrar a artéria mesentérica superior. No andar inframesocólico também já é bem mais fácil. E a gente, na maioria das vezes, até quando nós estamos realizando nossas cirurgias de gastrododenopancreatectomia, a gente utiliza ali a cólica média, a gente segue a cólica média até onde ela vai na região da cabeça pancreática para a gente encontrar a artéria mesentérica superior. A revascularização tem um grande papel nesses casos de abdômen agudo isquêmico, e aqui o UpToDate ele também traz até um resumo bem interessante de como que nós vamos tratar esses pacientes. Então, para aquelas causas embólicas, nós podemos fazer a embolectomia cirúrgica aberta ou fazer a aspiração percutânea com a trombólise farmacológica daquele trombo, tá? Lógico que isso daqui quem vai fazer pra gente é o cirurgião vascular que tem ali a especialização em cirurgia endovascular, tá? Nas causas trombóticas, ou um bypass mesentérico aberto, ou também a colocação de um stent mesentérico retrógrado pela via aberta também. E uma terceira opção para as causas trombóticas seria a angioplastia com a colocação de um stent. Já traz aqui uma grande informação para a gente, que é aqueles pacientes que estão hemodinamicamente estáveis, sem sinais de peritonite, sem sinais de isquemia intestinal irreversível, eles podem ser um candidato a uma abordagem endovascular. Já aqueles pacientes que têm sinais de peritonite, a gente vai precisar fazer uma laparotomia para ressecar aquela alça, não tem muito sentido você estar fazendo somente uma abordagem endovascular, sendo que você vai precisar fazer a laparotomia. Muitas das vezes a cirurgia vascular pode entrar com a gente nessa cirurgia já para tentar fazer algum desse procedimento de restabelecimento de fluxo mesentérico. Então, a embolectomia com angioplastia são tratamentos definitivos bem estabelecidos. Para as causas de trombose, o bypass, como eu já coloquei. Atualmente, as abordagens endovasculares têm reduzido a necessidade do bypass cirúrgico pela via aberta. Pacientes que estão muito graves, a gente também pode fazer aqueles shunts temporários, igual a gente aprende ali na cirurgia do trauma, né? Tentar fazer ali um cateterismo proximal e distal, tentar restabelecer aquele fluxo. Se você tiver num centro que não tem a cirurgia vascular ou essa parte de hemodinâmica, você pode também tentar fazer um desse shunt para preservar aquelas alças intestinais, principalmente quando você tem uma isquemia de todo o intestino delgado. Para as causas não oclusivas e para as causas de trombose venosa, nós não temos ali procedimentos cirúrgicos, né? Na maioria das vezes não vão ser realizados procedimentos cirúrgicos. Sobre a viabilidade intestinal durante a cirurgia, nós temos poucos mecanismos para estar fazendo a avaliação daquelas alças, né? Então, principalmente quando nós temos aquelas alças que só estão escurecidas sem estarem francamente isquêmicas. Então, nesses casos, como eu já mencionei,
é importante a gente fazer um fechamento temporário da cavidade. E aqui a gente pega ali muito do que a gente aprendeu com a cirurgia do trauma, né? Então aquele paciente muito grave, a gente pode fazer somente a ressecção daquelas alças francamente necróticas, deixar fechado ali os dois cotos proximal e distal, deixar em peritoneostomia e fazer um second look em 24 a 48 horas. Sempre documentar o comprimento do delgado, né? Se tinha 3 metros, foi tirado 2, quanto que ficou, isso daqui é importante para o prognóstico desses pacientes. Essa oxigenação do intestino, atividade mioelétrica e a perfusão, se o paciente tiver algum desses critérios aqui negativos, é suficiente para a gente predizer que aquela alça não tem viabilidade. O problema é a gente conseguir definir isso no intraoperatório. Então, no intraoperatório, realmente a gente vai palpar pulso, olhar aquela alça, se a gente tiver na dúvida, deixar em peritoneostomia. Pode também até ser utilizado um ultrassom Doppler no intraoperatório e o verde de indocianina, que nós já utilizamos muito em cirurgias eletivas para ver aquela perfusão tecidual. Ainda não tem dados mostrando a utilização do verde de indocianina, mas parece ser muito promissor. Para os pacientes que estão em leito de UTI, aqui o consenso traz que a gente pode fazer uma laparoscopia diagnóstica em leito de UTI, né, para tentar confirmar ou não aquela isquemia mesentérica, né? Então isso evita que a gente transporte aquele paciente de forma desnecessária. É muito complicado a gente tentar fazer nos nossos serviços aqui no Brasil um procedimento desse, né? Pensando em termos de instrumental, em termos de material, é até factível de ser realizado, mas é bem complicado a gente utilizar desse recurso nos nossos serviços, mas pode ser utilizado ali para a gente tentar ou não confirmar, principalmente naqueles pacientes que estão muito graves, que a gente tem uma suspeita de causas não oclusivas, sendo que a angiotomografia ela pode muitas das vezes não demonstrar aquela vasoconstrição naquele momento, né? Então a angiotomografia tem uma grande limitação para as causas não oclusivas. Procedimentos de revascularização endovascular são a primeira opção para os pacientes que têm uma oclusão arterial. Se nós tivermos ali a equipe treinada para isso, se nós tivermos esse recurso. Então, as técnicas endovasculares, elas realmente ajudam muito a gente. E aqui traz já um dos temas desse último artigo da revista, desse artigo que saiu agora, acho que em abril de 2025, que ele tenta avaliar aqueles pacientes que são submetidos ao tratamento endovascular com os pacientes que são submetidos ao tratamento pela via aberta, né? Então, esse consenso é uma revisão sistemática com meta-análise. Ele não conseguiu provar muita coisa para a gente, né? Então, muito provavelmente devido a essa população ser muito diferente, né? Então, aquele paciente que vai para um tratamento endovascular, muitas das vezes é um paciente que não está clinicamente ruim, é um paciente que não tem uma isquemia mesentérica muito avançada, e aí esses pacientes vão ter um melhor prognóstico do que aquele paciente que vai para a cirurgia pela via convencional, pela via aberta, né? Então, quando a gente já tem um paciente com isquemia com sinais de peritonite, esse paciente ele vai para esse braço do tratamento, para um tratamento aberto, para um tratamento mais agressivo. É um paciente que já está pior clinicamente e tende a ter desfechos piores. Então, resumindo ali, basicamente aquele último artigo não conseguiu provar muita coisa para a gente. Então, todos os estudos eles mostram esse benefício da cirurgia endovascular comparado com a cirurgia aberta em termos de mortalidade em 30 dias e ressecção de alça intestinal, e traz que isso daqui muito provavelmente é devido à doença mais avançada, que os pacientes que foram para a cirurgia aberta, esses pacientes eles devem ter uma doença mais avançada. Em termos de mortalidade em 30 dias, no grupo endovascular foi de 17% comparado com 38% nos pacientes da via aberta. Essa abordagem híbrida, né? Então, quando nós fazemos a laparotomia para fazer a ressecção de alguma alça, se o paciente tiver essas causas trombóticas, ele pode ser submetido ao stent mesentérico retrógrado aberto, né? Que já é aquilo que a gente mencionou. Então, isso daqui, todas essas táticas é muito mais até pertinente à especialidade da cirurgia vascular. Então, a gente precisa saber que existem essas possibilidades para a gente sempre estar ali solicitando a ajuda da especialidade. E o controle de danos, ele a gente utilizar as técnicas do controle de danos com fechamento temporário da cavidade é uma ferramenta importante para a gente tentar preservar essas alças intestinais e reavaliar o paciente
num segundo momento, no momento que aquele paciente estiver com a sua fisiologia mais restaurada. Então é um tipo de escolha que nós vamos utilizar para aqueles pacientes que estão clinicamente mais graves, né? O second look tende a ajudar muito a gente, principalmente após a restauração do fluxo arterial. Então, quando a cirurgia vascular entra com a gente ali, que consegue fazer o restabelecimento do fluxo arterial, a gente precisa deixar o paciente em peritoneuostomia para a gente evitar aquela cirurgia compartimental e, em um segundo momento, até avaliar a viabilidade daquelas alças. Então, na incerteza da viabilidade intestinal, né, a gente vai fazer somente a ressecção daquelas alças francamente necróticas e a gente vai deixar fechado o coto proximal e distal. Nesse momento, nós não fazemos anastomose, nós não fazemos estomias. Após o restabelecimento do fluxo sanguíneo que a gente vai reavaliar esses pacientes. Então, em 24 a 48 horas, a gente vai tomar essa decisão ali de fazer anastomose ou estomia ou até mesmo uma ressecção adicional. Mostrando aqui até que um estudo de 23 pacientes que foram submetidos a um second look, 11 desses pacientes necessitaram de uma ressecção adicional de alça de Delgado, e também alguns estudos mostrando que se a gente for fazer algum tipo de anastomose, né, após esse second look, o ideal é que a gente faça anastomoses manuais. Eles parece ter um benefício, uma superioridade em relação às anastomoses grampeadas. E ainda, né, complemento mais que muitas das vezes é muito mais interessante que a gente faça ali aquela anastomose manual término-terminal, né? A gente fazer as anastomoses grampeadas na borda antimesentérica, a gente sabe que a borda antimesentérica tende a ser um pouco mais isquêmica a essa região. Então, né, num paciente que já vem de um abdômen agudo isquêmico, é interessante que a gente faça essas anastomoses término-terminal manual. Então, praticamente terminamos aqui o artigo. A gente só vai complementar aqui com mais alguns pequenos pontos. Os pacientes com trombose venosa mesentérica, eles podem evoluir também para quadros de peritonite, e aí a gente vai precisar fazer a ressecção e mesma coisa, tá? A gente precisa deixar esses pacientes com trombose venosa, principalmente com trombose venosa, numa peritoneuostomia, até a gente começar essa anticoagulação, né? A gente ver se esse paciente vai ter uma melhoria desse quadro ou não. Então, a trombose venosa mesentérica, e resumindo, a gente vai tratar ali com anticoagulantes, né? Com a heparina, a heparina não fracionada ou Clexane, vai depender do estado desse paciente. Para as causas não oclusivas, o importante é que a gente consiga reverter essa causa da vasoconstrição. Então, se o paciente tiver alguma melhoria clínica, existem estudos que mostram que a gente pode tentar fazer a infusão de agentes que são vasodilatadores, como a papaverina, prostaglandina E1, né? Então tem muito estudo que mostra que diminuiu a mortalidade nesses pacientes. Então isso daqui é uma outra ferramenta que a cirurgia vascular pode utilizar para a gente, tá? A equipe multidisciplinar, né? Um cirurgião geral, cirurgião vascular, radiologia intervencionista e o intensivista. Essa é a equipe que é o ideal que trate esses pacientes. E entrando para aqueles pacientes que podem evoluir com intestino curto. Então, quando esses pacientes têm uma grande área de isquemia, a gente muitas das vezes precisa tirar muito delgado, e o paciente pode ou não evoluir para a síndrome do intestino curto. E aqui o UpToDate traz algumas medidas para a gente que eu acho que é muito importante até do ponto de vista prático. Coloca que se o paciente ficar com menos de 100 centímetros de delgado, independente do estado do cólon, né, independente se ele tem ou não tem cólon, esse paciente ele vai ficar dependente de nutrição parenteral. Se o paciente tiver de 100 a 200 centímetros de intestino delgado, vai depender muito do estado do cólon, né, se o paciente tem ou não tem a válvula ileocecal, principalmente, mas algum grau de desnutrição é esperado. Se o paciente tiver ali mais de 2 metros, ele pode ali muitas das vezes não ficar dependente da parenteral. Existem alguns análogos do GLP-2, né, o teduglutida, que pode aumentar a superfície de enterócito e o paciente não necessitar tanto de terapia parenteral. E, né, sempre é muito importante aqueles pacientes que têm aquela necrose maciça de todo o intestino delgado, a gente avaliar se esse paciente é candidato ou não a uma paliação, né? Então, o que o consenso ele resume aqui, que a gente sempre precisa conversar muito bem com a família, entender qual que é aquele perfil do paciente, né? E traz, principalmente se for um paciente mais idoso, um paciente com muitas comorbidades, um idoso mais frágil, que a gente pode ali
tentar conversar com a família em relação à paliação e realmente não operar esse paciente, ou se operar, né, caso você tenha uma situação igual essa, deixar pelo menos uma peritoneostomia para a gente observar aquelas alças nas próximas horas, né? Então, muito importante a gente sempre conversar sobre paliação nesse cenário de isquemia mesentérica maciça. Os pacientes que são submetidos à revascularização, eles precisam fazer um acompanhamento com a cirurgia vascular, né, para observar a patência desse stent. Muitas das vezes os pacientes vão precisar ficar utilizando ali o clopidogrel por alguns meses. São pacientes que vão acompanhar com a cirurgia vascular. Termina aqui com o fluxograma, né? Então quem quiser, como eu já falei, vai estar aí disponível para vocês. E, né, então eu acho que é isso. Se você gostou aqui desse assunto, não deixa de se inscrever no canal e principalmente compartilhar ali com outros colegas da residência, outros colegas que possam ali se beneficiar desse assunto, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.